Olha, falar sobre o tratamento do TDAH é entrar num campo cheio de opinião, de debate e, vamos ser sinceros, de muita desinformação, né? Então, a nossa missão aqui hoje é bem clara. Vamos separar o joio do trigo, entender o que a ciência de fato nos diz sobre as formas mais eficazes de manejar o TDAH. Bora lá! E para começar essa jornada, a gente parte desta pergunta central. É ela que vai ser o nosso norte durante toda essa conversa. Primeira parte, um cenário complexo. Vamos entender o terreno em que a gente está pisando. A ideia aqui é basicamente cortar o barulho. Em vez de se perder em meio a tanta coisa que se fala por aí, a gente vai focar no que as principais diretrizes clínicas e as revisões de estudos mais sérias recomendam, para entender o que de fato tem comprovação. Segunda parte, os dois pilares. Aqui, a gente entra no coração do tratamento. E aqui estão eles, os dois grandes pilares do tratamento moderno. De um lado, o apoio psicossocial, do outro, a medicação. E o ponto mais importante aqui, que vale a pena frisar, é que não é uma coisa ou outra, sabe? Eles não se excluem. Na verdade, como a gente vai ver, na maioria das vezes eles trabalham, lado a lado. Pois é, não é uma questão de escolher um ou outro. As diretrizes da Academia Americana de Pediatria, por exemplo, deixam isso muito claro. Elas mostram como esses pilares se completam, se encaixam, dependendo da idade. A abordagem é pensada para cada fase, sabe? Ela vai se adaptando conforme a pessoa se desenvolve. Terceira parte, como funcionam. Agora sim, vamos mergulhar na ciência por trás dos medicamentos. E olha, o uso de medicação para TDAH não é de hoje, não. Existe toda uma história de desenvolvimento por trás disso. Se a gente olhar essa linha do tempo, vemos que lá em 1937 já se falava de um estimulante que melhorava o comportamento. Depois vem a Ritalina, lá nos anos 50, 60, até chegar nos anos 90, com os sistemas de liberação controlada, que mudaram o jogo, permitindo uma dose só por dia. E mais recentemente, em 2003, o primeiro não estimulante. É uma longa jornada. Tá, mas como eles funcionam na prática? Pensa assim, é como se esses medicamentos fizessem um ajuste fino nos sinais de comunicação do cérebro. O ponto central é que eles aumentam a disponibilidade de alguns neurotransmissores bem importantes, tipo a dopamina e a noradrenalina. Com isso, a comunicação entre os neurônios melhora e o resultado é mais foco e menos hiperatividade. Basicamente, os medicamentos se dividem em duas grandes classes, os estimulantes e os não estimulantes. Os estimulantes são os mais conhecidos e, na maioria dos casos, os mais eficazes, por isso, são a primeira linha de tratamento. Já os não estimulantes são uma alternativa super importante, principalmente quando existe alguma preocupação com efeitos colaterais ou o potencial de abuso. Quarta seção, abordando preocupações comuns. Aqui a gente vai separar os mitos dos fatos. Essa aqui é clássica, né? É uma das primeiras dúvidas que aparecem. E com toda razão. É fundamental a gente falar sobre isso abertamente. Então, os efeitos colaterais que mais aparecem são geralmente considerados leves e contornáveis. Coisas como perda de apetite, uma certa dificuldade para dormir. Mas é exatamente por isso que o acompanhamento médico de perto é, assim, indispensável. É o médico que vai ajustar a dose, monitorar qualquer reação e garantir que tudo corra bem. Ok. E uso por muitos e muitos anos. Esse é o outro ponto que gera muita preocupação, e é super válido. Vamos dar uma olhada no que os grandes estudos, aqueles que acompanharam pessoas por muito tempo, descobriram sobre isso. Olha, a comunidade científica não ignorou essas questões, muito pelo contrário. E o que décadas de pesquisa mostraram é, na verdade, bem interessante. Estudos gigantescos acompanhando milhares de pessoas ajudaram a construir um perfil de segurança bem sólido para esses medicamentos. Mas o mais surpreendente é que algumas pesquisas com ressonância magnética sugerem que o tratamento de longo prazo pode não só controlar os sintomas, mas talvez até ajudar a normalizar algumas daquelas diferenças na estrutura do cérebro associadas ao TDAH. Isso é uma descoberta e tanto. Quinta parte, explorando outras vias. E as terapias alternativas, onde elas entram nessa história? A gente pode agrupar essas outras abordagens, as alternativas e complementares, de acordo com o nível de evidência científica que elas têm hoje. Basicamente, vai desde coisas com evidência limitada até pesquisas que ainda estão bem no comecinho. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. Apesar de muitas dessas ideias serem super populares, elas ainda não têm o mesmo peso científico, a mesma comprovação dos tratamentos principais. A pesquisa sobre exercício, por exemplo, mostra resultados mistos, e áreas mais novas, como a microdosagem, ainda estão engatinhando, com estudos muito iniciais.
Sexta e última sessão, um caminho personalizado à frente. Bom, depois de tudo isso, qual é a grande lição que fica? E essa citação resume perfeitamente uma verdade fundamental. Cada caso é um caso. O TDAH raramente vem sozinho. A presença de outras condições, o que os médicos chamam de comorbidades, como ansiedade ou depressão, muda completamente o jogo e torna a busca por tratamento muito mais complexa. Então, aquela ideia de uma receita de bolo, uma solução que serve para todo mundo, pode esquecer. Simplesmente não funciona assim. O manejo eficaz do TDAH é uma jornada, e é uma jornada super pessoal. O segredo, então, é a colaboração. É um processo construído a várias mãos entre a pessoa, a família, os profissionais de saúde. O objetivo final é montar uma caixa de ferramentas, com as estratégias que funcionam para os desafios e também para os pontos fortes de cada um. É uma parceria contínua. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Conforme a nossa compreensão sobre o cérebro avança, e avança rápido, o que será que vem por aí? Como vai ser o tratamento do TDAH na próxima década? Uma coisa é certa, a ciência não para e a busca por respostas continua.